Boa noite a todos. Agora, oficialmente, iniciando nossa segunda noite da nossa imersão em optometria do GEMO. Ontem foi um dia especial, tivemos palestras bem interessantes, muito curiosas, despertaram muito interesse e também trouxeram novidades, fizeram com que cada um pudesse ali repensar a sua clínica, ou fortalecer seus conceitos. E hoje nós teremos a continuação dessa imersão que está sendo incrível. Então, hoje nós já vamos iniciar com o tema visão e aprendizagem, que vai ser... eu já assisti presencialmente, tive essa honra e é maravilhosa essa palestra e tem muita coisa interessante, que é nada mais, nada menos do que a professora Núbia Albergoni. A professora Núbia Albergoni é bacharel em optometria, ela é especialista em optometria e terapias comportamentais visuais, é colaboradora do Instituto TEA, é sócia da clínica CIUDEC, deixa eu ver, acho que é isso, escritora, professora. Núbia, por favor, se apresente se eu esqueci de falar alguma coisa aqui e já pode dar o seu start aí. Seja bem-vinda, o palco é teu. Obrigada, Danilo, obrigada, prof. Boa noite, pessoal. Que prazer inenarrável estar com vocês nisso. Como é interessante e como está sendo tão legal. Oi, Ju! Como está sendo legal essa troca. Eu achei, assim, sensacional essa ideia. Parabéns ao Grupo GEMO, porque a gente precisa, né, discutir. E como é rápido, então a gente precisa ser objetivo. E eu sou tão prolixa, gente, eu gosto tanto de falar e falar de novo e falar mais uma vez. Então eu falei, nossa, como é que eu vou falar de visão e aprendizagem em tão pouco tempo, né? E aí, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que vocês podem sair fazendo amanhã lá no consultório de vocês, tá? Então, de todas as coisas que a visão e a aprendizagem têm em comum, uma das minhas coisas preferidas são como que os movimentos de leitura interferem no processo de aprendizagem. E como vocês viram ali, o Danilo falou, eu sou a professora Núbia, eu trabalho muito com avaliação e principalmente terapia visual em crianças que têm problemas de leitura, de escrita, em crianças que têm problemas de aprendizagem, e em toda a bateria de exames, a minha bateria de exames, uma avaliação completa do processamento visual, ela tem 3 etapas, né? Em uma dessas etapas que eu faço é a avaliação de entrada da informação, que é a avaliação funcional, e tem alguns detalhes que dentro dessa avaliação de coisas que vocês já fazem, a gente pode extrair um pouquinho, e mesmo que você não tenha optometria, né, não seja optometrista comportamental, mesmo que você não tenha um foco tanto ali na parte de aprendizagem, e mesmo que você não atenda crianças o tempo todo, ainda assim você pode ter informações valiosas através dos movimentos oculares que podem te dar uma ajuda, que podem ajudar o seu paciente a se desenvolver melhor, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Gente, sempre que eu vou dar palestra, quem é meu aluno sabe, sempre dá alguma coisa nos meus slides. Agora mesmo desconfigurou, eu não estava conseguindo salvar, mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre movimentos de leitura, tá? Nós sabemos que a visão, ela é um processo que precisa ser desenvolvido, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, mas assim como as habilidades visuais precisam ser desenvolvidas, então ela precisa aprender a ter nitidez de imagem, a criança precisa aprender a usar a sua acomodação, a criança precisa aprender a usar a sua binocularidade, né? E tudo isso a gente tem como base o sistema motor. Se o sistema motor não se desenvolver adequadamente, lá na frente a gente pode ter problemas em maior ou em menor grau, tudo bem? Pessoal do GEMO, vocês só me avisem, porque eu não consigo ver a tela, tá? Eu tô só no slide aqui, eu não consigo me ver. Então, me deem um sinal aqui quando estiver acabando, só para eu não passar do tempo, tá bom? Então, gente, como a gente estava falando, o sistema motor é a nossa base de desenvolvimento. A criança, quando ela nasce, ela só tem o quê? Movimentos descontrolados, que a gente chama de movimentos reflexos, né? Que são os reflexos primitivos, e a partir de movimentos que ela vai fazendo, esses movimentos vão se refinando,
e vão melhorando, né? Então, a criança sai de movimentos reflexos até ter movimentos voluntários, que é quando a gente tem a nossa leitura, a nossa escrita, a prática de esportes, que são coisas que a gente já domina, tá certo? E Lussart fala que para a gente se orientar no espaço, é preciso orientar-se antes no seu próprio corpo. Então, quando a criança nasce, e a gente tem todo aquele período de 6 meses que a criança está descobrindo o mundo, quando ela começa a se desenvolver do nível motor mais ativamente, que é ali mais ou menos próximo aos 6 meses, que é quando ela vai começar a preparar o arrastar para o engatinhar, é quando a gente está justamente desenvolvendo a nossa visão binocular, tá? Então, eu não sei se vocês sabem, mas a partir dos 6 meses, a gente já consegue avaliar na criança se ela está desenvolvendo ou não visão binocular. E se nós temos um problema lá na frente, seja no adulto, na criança que seja um pouco mais velha, e ela tem um problema binocular, um problema de estrabismo, até de ambliopia, você pode perguntar para ela que possivelmente ela pulou uma fase da etapa motora, que geralmente é o engatinhar. Quando você faz lá a sua anamnese, já pergunta para os pais, viu? Engatinhou? Ah, não engatinhou. De 4 apoios ou de bundinha? Você tem que fazer essas perguntas, porque se a criança pulou uma etapa motora, ela vai ter um prejuízo visual. Em maior grau, estrabismos, problemas binoculares. Em menor grau, problemas oculomotores, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Mas antes, esse processo começou lá atrás, quando ela tinha 6 meses, quando ela estava se desenvolvendo, e aí teve essa situação, posteriormente, de um descontrole do sistema visual ocular, tá bom? Então, como eu falei ali, gente, esse post aqui, eu tirei de um post que eu fiz lá no meu Instagram, quem não me segue já segue aí, no meu Bergoni, da importância do engatinhar, né? Então, a partir ali dos 6 meses, a criança começa a engatinhar, e esse processo ele é muito importante para o sistema visual, porque o engatinhar, para a parte motora, é a sincronia entre um lado e outro do corpo. Para o sistema visual, é a sincronia entre um olho e outro, que é o que a gente chama de binocularidade. Então, crianças que não engatinham, geralmente, vão ter problemas binoculares, às vezes mais dramáticos, às vezes mais brandos, mas se não desenvolver um estrabismo, pode ser um sistema visual frágil, tá? Que às vezes tem um estrabismo intermitente ou uma foria alta, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, aos 6 meses a gente já consegue avaliar se essa binocularidade está se desenvolvendo ou não. Aquele teste de estereopsia, a gente pode aplicar ali a partir dos 6 ou 7 meses, para ver se a criança já tem a reação de querer pegar, de querer buscar esse desenho, significa que ela já tem, por mais que seja grossa, né, não é bem desenvolvida, mas ela já tem essa noção e ela começa a tentar pegar na avaliação de estereopsia. Tá bem, gente? A gente também começa a desenvolver a nossa acomodação nesse momento, porque a criança, até os 6 meses, é tudo muito próximo, né? Mais longe que ela começa... Professora? É só para saber, a senhora está passando o slide? Não está aparecendo? Não, está passando, está com o slide aqui, só não está passando. Só queria entender se a senhora está passando ou não. Ah, tá. Qual é o que está agora? Ainda está aqui no movimentos oculares e leituras. Acho que é o primeiro slide da senhora. Tira. Não, peraí, então. Aí, passou agora. Agora deu? Pronto, obrigado. Então eu vou deixar assim, aparecendo mesmo, porque senão acho que não vai funcionar, tá bom? Ricardo está te dando alguma orientação também. Porque se a senhora quiser botar em apresentação de slide do lado do Zoom, né? Você pode ir, que tem um íconezinho de apresentação de slide, onde você vai passando as telas. Mas então ele estava assim, menino, e não estava funcionando. Não, ele não entrou, não. Desde o início, a senhora está apresentando normal. Vocês não viram essa parte? Mesmo. Se você for fazer isso, você vai ter que passar o slide manualmente. Vai vir, apertar com o mouse e entrar de novo. Tá, deixa eu só fazer um teste, então. Tá. Mudou? Não. Ainda não. Deixa eu ver. Então vai deixar assim, não tem problema não. Só para a gente não perder tempo, tá bom? Só para não perder o fio, aí você vai passando por um, tranquilo. O pessoal tá vendo aí, né, gente? Qualquer dúvida, vocês colocam na caixinha como vocês fizeram e a gente vai lá e fala com a Nubia. Tá, ok? Beleza. Muito pró. Cheiro. Beleza, obrigada, gente. Então, acomodação também, gente. Quando a criança nasce,
ela tem que desenvolver a acomodação também, tá? Lembra sempre, nós precisamos desenvolver a nossa visão, as habilidades visuais, acomodação, acuidade visual, fixação, coordenação olho-mão, binocularidade, visão estereopsia, movimentos dos olhos, tudo isso a gente precisa desenvolver. E desenvolve conforme o bebê vai, realmente é tentativa e erro, tá bom? E a acomodação acontece por quê? Porque ele começa sempre tudo muito próximo, e quando ele começa a ganhar movimento, ele passa a enxergar um pouco cada vez mais longe e desenvolve também essa acomodação. Tudo bem? Eu tô passando rapidinho essa parte, gente, porque eu não sei quantas pessoas daqui entendem um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas isso é muito importante, por mais que você atenda só adultos, esse adulto em algum momento foi uma criança. E esse adulto pode ter dificuldades de aprendizagem, dificuldade de leitura, por mais que ele vá no seu consultório e fale, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer só uma avaliação de rotina. É importante que você pergunte como é que é a leitura dele, porque geralmente essas pessoas falam, eu preciso do meu dedo para conseguir ler, eu não consigo ler, eu sinto sono. E isso pode ser um problema nos movimentos oculomotores, tá bom? Muito bem. E aí, uma coisa que a gente tem que saber, que às vezes a gente não consegue associar, nós temos os nossos movimentos de motor grosso, né, que são movimentos grandes, movimentos de correr, de pular, de agachar, que a gente lembra muito quando a gente vai brincar com bola, né? E a gente tem o nosso sistema de motor fino, que é para a gente desenhar, que é para a gente passar, para a gente costurar, para a gente escrever, para a gente pintar. Então, tudo isso também é um processo, né? São habilidades que a criança precisa ir desenvolvendo conforme vai crescendo. E por que eu trouxe isso para vocês, gente? Porque assim como a gente tem o nosso sistema motor grosso e fino, nós também temos os nossos movimentos oculares grossos e finos. Por que, entre aspas? Porque a gente não chama assim. Mas se você for parar para pensar, quando você está avaliando a sua avaliação de induções e versões, por exemplo, são movimentos grandes, né? Apesar de você estar avaliando o músculo, você está vendo até qual é o movimento, qual é a amplitude que tem esse paciente, o quanto que ele consegue, né? Quando a gente vai fazer a avaliação oculomotora, estão esses movimentos finos, movimento de rastreio, que para a gente que trabalha com a visão, acaba ficando mais fácil, mas é quase imperceptível. Então, quando a gente pensa que a gente tem esses movimentos grandes e esses movimentos mais finos, a gente lembra que eles precisam ser avaliados também, tá? Isso é muito importante. Então, assim como a gente tem o nosso sistema motor grosso, motor mesmo, né? Grosso e fino, a gente também tem os nossos movimentos grossos e finos da parte visual, tá? Segundo o Kendall, gente, nós temos 6 sistemas de controle neuronal dos movimentos dos nossos olhos, tá? Então, a gente tem alguns tipos de movimentos que nós fazemos, e segundo ele, que, para quem nunca ouviu, é um neurocientista, né? Ele e a turma dele fizeram um livro maravilhoso que eu adoro, que é o Princípio de Neurociências. Fica super a dica para quem não tem, porque a minha base de estudo é toda em cima dele, eu adoro, porque é uma linguagem muito fácil, tá? Fica a dica. Então, ele fala que, gente, tem movimentos sacádicos, tem movimentos de segmento, os movimentos de divergência, o reflexo vestibulocular, que está muito ligado com a parte vestibular, né? Cerebelo e tudo mais. Os movimentos optocinéticos e a fixação, que não é um movimento, mas ele coloca ali junto como parte, porque é a pausa do movimento, mas também faz parte do controle de movimentos, tá? Então, desses 6, gente, a gente faz alguns, né? Faz a avaliação de alguns desses movimentos quando a gente está no nosso consultório. Então, entre eles, os movimentos sacádicos, os segmentos, os divergência, os optocinéticos, dependendo do que você vai usar. Se você faz parte ali de uma avaliação um pouco mais profunda, a gente também faz movimentos em movimento, né? E a fixação, ou seja, direto ou indiretamente, a gente está avaliando esses sistemas todos de como o olho está sendo controlado pelo nosso cérebro e como que isso, no dia a dia da pessoa, acaba afetando para melhor ou para pior, tá? E aqui, gente, a gente vai falar de... Opa, aqui ficou um pouquinho ruim.
E aí, a gente tem um autor bem bacana, que depois eu coloco o nome do livro ali para vocês também. Deixa eu até ver aqui. Depois me lembrem de mandar para vocês o nome desse livro, tá? O nome dela é Violeta Pérez. E é um livro só sobre a parte de movimentos de leitura em relação à visão, movimentos oculares de leitura, tá? E ela fala que a gente tem ali que a gente realiza 3 movimentos oculares durante a leitura, que são os sacádicos, as pausas de fixação e os movimentos de regressão, tá? Eu coloquei aqui os movimentos de segmento, que por mais que ela tenha falado que são 3, ela cita os de segmento também, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sacádicos, sobre os segmentos e sobre a fixação, tá? O movimento de regressão, eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidamente, mas esses 3 vocês podem fazer aí no seu consultório. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui fazendo, tudo bem? Pessoal, o movimento sacádico, para quem não conhece, ou para quem sabe mais por cima, eles são movimentos que nós fazemos de sair de um objeto de interesse para outro, tá? Por mais que a gente tenha, né, como eu falei, por exemplo, versões, induções, que são movimentos grandes, a gente tem os microsacádicos, os sacádicos bem pequenininhos, que são feitos durante a nossa leitura. E eu gosto muito dessa imagem aqui, que essa imagem aqui eu tirei lá do Kindle, né, desse livro que eu acabei de falar para vocês, e ele fala que nós temos 3 vias de processamento visual, a via A, B e C. E a via C, ele coloca, explicando um pouquinho mais como que se dá os movimentos horizontais dos nossos olhos. E aí a gente percebe que não é só ir até o colículo superior e voltar, por exemplo. Você percebe aqui, vou até, subir, aumentar um pouquinho, a gente tem sim, né, a nossa via óptica, que vai até o núcleo geniculado, depois vai para o córtex visual, mas ele também faz conexões com as estações do colículo superior, córtex parietal posterior, aqui a gente tem o lobo frontal, tá? Então, a gente faz, uma circuitaria bastante grande para você fazer um movimento voluntário, né, horizontal. Então, a gente faz ali várias conexões com o lobo frontal, córtex parietal e colículo superior, só para fazer um movimento de sacádico, tá? A duração média dos sacádicos é de 250 milissegundos, e ele corresponde de 5 a 20%, aqui saiu errado, 20% do tempo total da leitura. Então, se você for analisar, é um baixo tempo que você usa movimentando os seus olhos, tá? E depois a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Todo mundo deve saber, se alguém não me conhece, uma meus objetivos principais é falar sobre a visão mágica, que faz uma alusão à visão periférica, tá? Eu adoro estudar visão periférica, porque dentro da terapia visual é uma das chaves que nós temos para desenvolver a visão desse paciente. E a retina periférica, ela vai guiar esses movimentos sacádicos. Então, para a gente ter fluência de leitura, entendimento dessa leitura, a gente precisa ter uma visão periférica aberta, a nossa via MAG no celular tem que estar aberta, tá? Porque os movimentos sacádicos fazem parte dessa via e eles nos ajudam a manter essa fluência de leitura, graças a esses movimentos, tá? E os movimentos sacádicos, gente, permitem que nós, avaliadores, entendamos como que está a atenção visual desse paciente. O que é atenção visual? É prestar atenção naquilo que é importante, tá? Porque nós temos aqui um monte de imagens que chegam o tempo todo no nosso campo visual, mas nem tudo é importante. E para nós que somos adultos, que a gente consegue controlar um pouco mais, ou deveria, né, controlar um pouco mais o que a gente presta atenção, às vezes na criança que tem dificuldade de atenção ou dificuldade de leitura, pode ser um problema nos nossos movimentos sacádicos. Então, quando você for avaliar os movimentos sacádicos, saibam que vocês estão avaliando, direto ou indiretamente, a atenção visual desse paciente, e a atenção visual está ligada com a cognição. Então, mesmo que você não esteja fazendo a avaliação do processamento como um todo, né, como eu falei para vocês, a minha avaliação tem 3 dias de avaliação, uma avaliação bem longa, tem vários testes. Quando você faz a avaliação dos movimentos sacádicos, você está avaliando a sua atenção visual, está avaliando
uma das habilidades de processamento visual, de percepção visual, através dos movimentos sacádicos. Tudo bem? Beleza? Pausas de fixação, pessoal. Quando a gente está lendo, a gente faz um movimento sacádico, pausa. Movimento sacádico, pausa, tá? Então, a pausa de fixação é quando você presta atenção naquilo que você está observando. Então, enquanto nós lemos, os nossos olhos avançam pela linha, as linhas graças aos nossos sacádicos, que se alternam com períodos de fixação onde permanecem imóveis, tá? É durante esse tipo de movimento que se extrai a informação do texto lido, e 90% da informação que a gente extrai é através das pausas de fixação, que realmente é o que a gente tem ali de maior tempo durante a leitura, tá? O que é importante, gente? Quando a criança, eu falo criança, mas o adulto também, quando a criança tem dificuldade nos movimentos sacádicos, que, veja, deveria ocupar só de 5 a 20% desses movimentos durante a leitura. Quando a criança não tem um bom movimento ocular, essas pausas de fixação ficam muito ruins, porque daí você diminui essas pausas de fixação, porque os movimentos oculares não estão desenvolvidos, tá? E aí a criança tem mais dificuldade de extrair informação desse texto, porque ela precisa de mais fixações visuais do que o normal. Então, um processo fica muito lento e truncado. Ela não consegue desenvolver e entender o que ela está lendo, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, a gente tem uma frase, e aí a gente, como eu falei para vocês, o sistema de movimentos sacádicos, ele faz parte da via magnocelular, tá? E o sistema de pausa de fixação da via, peraí, falei ao contrário, sistema sacádico magnocelular. Sistema de pausa parvocelular, que tem a ver com acomodação e fixação. Então, a gente percebe aqui, ele vai fazer um salto, quando faz um salto, é movimento sacádico. Quando pausa, é fixação. Sacádico, fixação. Sacádico, fixação. Então, quando você avalia essas duas habilidades, você está analisando como que essa criança, como que essa pessoa está lendo. Tudo bem? E aí nós temos os movimentos de segmento também, eu coloquei um asterisco porque ela cita ali, apesar de não estar ali na listinha, que ele está muito ligado ali com o córtex parieto-temporal, e ele funciona como uma peça-chave na parte de rendimento de leitura, porque o sistema vergencial, ele obedece o sistema binocular, e o segmento, ele ajuda que essas informações sejam possíveis sem o controle da cabeça, tá? Já viu gente que lê assim? Quando a criança começa a ler, geralmente ela tem essa leitura um pouco mais acompanhada da cabeça, né? Isso depois, nos 8 anos, a gente espera que não aconteça, tá? Os movimentos oculares, esses sistemas finos, lá próximo aos 7, 8 anos, ele já tem que estar ok. Ele não precisa mais usar a cabeça junto. Mas quando ele tem uma dificuldade, e esses movimentos não estão automatizados, você tem um movimento de cabeça, tá bom? Então, gente, os movimentos de segmento também fazem parte do nosso sistema de leitura. E aí, como é que eu avalio, né, esses movimentos de leitura, esses movimentos oculares, primeiramente? Versões dos sons, que é o que a gente comentou, que são esses movimentos grandes, né, para ver se tem alguma restrição muscular, para ver se você tem ali o acompanhamento dos 2 olhos juntos. E aí a gente tem os movimentos oculomotores, que são esses movimentos mais finos, que são esses movimentos de leitura, tá bom? E como que eu faço, gente, para avaliar esses movimentos finos? É muito simples, você precisa de 2 varetinhas, a gente chama de varetas de Wolff, né? Eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento sobre elas, que elas, na verdade, precisam ser 2 objetos de fixação, mesmo tamanho, mesmo forma, tamanhos iguais, precisam ser visíveis, então ela não pode ser muito pequena, mas eu não gosto de bolotas muito grandes, tá? Se tem uma dica que eu falo para vocês sejam discretos ali, não precisa ser grande, a não ser que a criança tenha, o paciente tenha um problema de visão, enfim, tá? Só que de cores diferentes, tá bem? Se você não tiver eu não tenho vareta de Wolff, não consigo fazer esses movimentos aí. Pegue 2 lápis de cor, 2 canetas que sejam iguais. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 canetas, uma laranja e uma verde, tá? E você consegue fazer sim. Tudo bem?
Então, eu vou usar as varetas de Wolff, porque são as mais adequadas, mas você não precisa deixar de fazer a avaliação, porque você não tem as varetas de Wolff, tá bem? E aí, gente, antes, né, de falar do eye tracker, eu preciso falar para vocês que todo mundo sabe como avalia? Já ouviu falar? Não. Você vai colocar, você vai fazer binocular, vai colocar aproximadamente 40 centímetros, vai abrir as duas varetinhas aproximadamente ali 35, 45 graus, tá? Vai deixar uma distância mais ou menos de 40 centímetros e você vai falar para a criança assim, para o paciente. Eu quero que você acompanhe com os seus olhos, quando eu falar para você olhar para a dourada, você olha para a dourada, quando você olhar para a prata, olha para a prata. Tudo bem? E aí você vai avaliar se esse paciente faz um movimento de corpo, se esse paciente faz um movimento de cabeça, se ele acompanha. Peraí, como é que eu faço? Desliguei. Aí. Então, você vai analisar se esse paciente faz movimento de cabeça quando você fala. Vocês vão ver, eu vou passar um videozinho que vai dar para ver, tá? Mas você vai pedir para ele, olha, eu quero que você olhe para mim na dourada e olhe na prata só com seus olhos. Tudo bem? Ok. E aí fala dourada, prata. E você espera que ele acompanhe só com os olhos. Dá uma viradinha para ver se ele perde o foco ou não. E o que é importante, gente? Quando você fala dourada, espera um pouquinho. Por que você espera um pouquinho? Porque você está fazendo justamente a pausa de fixação, para ver se ele consegue prestar e manter a atenção aonde você está falando para ele manter. Tudo bem? Então, pausa, prata. Se ele faz assim, se ele mexe a cabeça, se ele faz assim, se ele vai com o corpo, se ele aproxima, tudo isso, gente, está te falando que ele não está controlando o sistema oculomotor dele, tudo bem? Que ele precisa do corpo, que ele precisa da cabeça para conseguir manter, tudo bem? E os segmentos, aí você vai pegar uma varetinha só e vai falar, eu quero que você acompanhe só com os seus olhos. E vai deslizar devagar uma distância de 40 centímetros, não é movimento grande, porque a gente não está fazendo duções e versões, são movimentos pequenos, que não passa muito ali da orelha, do ombro dele, na distância de 40 centímetros que você está, um pouquinho atrás ali da varetinha, tá bom? Então, vai deslizar, ele vai acompanhar, você vai fazer um círculo, e volta em sentido horário, anti-horário, e depois faz um 8. Veja como, se ele vira a cabeça, se ele aproxima, se ele vai com o corpo, todas essas informações te falam se ele precisa de algum auxílio a mais, além dos movimentos dos olhos, tá, gente? E lembrando, ali próximo aos 7, 8 anos no máximo, esses movimentos têm que estar ok. Se por um acaso você vê pacientes mais velhos que 8 anos, movimentos de cabeça, movimentos de corpo, ou perdas, né, de fixações ali, é um problema nos movimentos oculomotores, pode perguntar para esse paciente que ele vai ter com certeza algum problema ali de leitura, de concentração, tá bom? Um outro jeito da gente fazer avaliação, gente, dos movimentos sacádicos e dos movimentos oculares como um todo, é através do eye tracker, tá? O eye tracker, ele é um software através de uma barrinha de infravermelho que você mapeia os movimentos dos olhos do seu paciente. Se tiver tempo, eu mostro para vocês no final, eu tenho aqui. E todos os movimentos que vocês vão ver aqui, que tem esse padrão, são de pacientes meus, tá? Então, são de pessoas reais, tá bem? Então, aqui eu tenho movimentos sacádicos, o paciente estava fazendo uma leitura, e ele vai fazendo, pula para outra linha, lê, pula para outra linha, lê. Então, aqui eu consigo avaliar como que estão os movimentos oculomotores deles durante a leitura. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como que faz o movimento, a avaliação dos movimentos oculomotores. A gente vai começar com a expectativa e depois com a realidade, tá bom? Então, me falem só se dá para ouvir, se dá para ver bem certinho, porque como tá pequeno, eu não sei se dá para ver bem certinho, tudo bem? Vamos lá, esse é o esperado. Rosa. Verde. Rosa. Rosa. Verde. Ok. Dá para ver ou ficou robotizado? Prof, linda, querida, eu acho que está atrasada. Tá atrasado. Vídeo acho que está atrasado.
Ele fica meio robotizado, né? Sim, sim. Mas deu para ver. Poxa, pessoal, deixa eu ver aqui se eu consigo. Porque agora até achar esse vídeo aqui vai ser demais. Mas então eu vou narrar o que aconteceu, tá? Deixa eu colocar aqui de novo só para falar para vocês. Ah, melhorou, hein? Não? Não melhorou. Rosa. Não melhorou. Verde. Aqui para mim tá ótimo, mas para vocês não melhorou. O que acontece, gente? Eu peço para ela olhar, ó, aqui eu acho que dá para ver. Tá vendo que ela segue com os olhinhos bem certinho? Dá para ver? Sim? Sim, sim. Tá dando para ver, professora, fica tranquila. Então, assim, acho que em câmera lenta vai ser mais fácil. É isso que eu quero, tá? Vocês veem que é uma criança ali na idade de alfabetização. É uma criança na idade de alfabetização que ela consegue controlar os olhinhos sem o movimento da cabeça. Agora nós vamos ver outra criaturinha. Observem a diferença, por mais que esteja robotizado, Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você olhe para mim, no verde e no laranja. No verde e no laranja. Podemos tentar sem se mexer? Verde, laranja. Verde, laranja. Por mais que não dê para ver exatamente o que está acontecendo, porque está robotizado, a gente consegue facilmente perceber que ele está aqui, ó, deveria ir para o lado e ele se mexe. Ó, aqui dá para ver bem certinho. Tá. Cadê? Aqui, 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 aqui. Isso é o que você não espera que aconteça, tá bom? Você não quer que ele mude. Mudou? Mudou. E aí vocês percebem ali. Eu falo para ele, vamos tentar só com os olhos agora? Vamos. Mesmo assim, ele começa bem e vai escala abaixo. Tá bem? Dá para entender a diferença? Então, qualquer movimento de corpo, de cabeça, de refixações, perdas, significa que vai ter uma dificuldade, tá bom? O que é importante, gente? Existe uma escala, chamada escala Nisuko, que a gente tem bem certinho o que é cada coisa, que nota que você dá, quantos pontos você desconta, mas eu não vou ter tempo para falar isso agora. Porém, escala Nisuko, vocês podem buscar, tá? Porque tem lá uma escalinha em relação a isso, mas basicamente a gente avalia de 1 a 4, e 4 é a nota máxima, 1 é a nota ruim. Então, conforme você teve movimento de cabeça, desconta ponto. Movimento de corpo, desconta ponto. Perdeu a fixação, desconta ponto. Tudo isso para a gente saber como que está esses movimentos. Tudo bem? Próximo, movimentos de segmento. Esse é do eye tracker, tá? Esse é um pacientinho meu, ele tem autismo. A gente reabilitou ele. Algumas de vocês, quem já me segue no Instagram, já viu essa imagem, tá? Que eu fiz um post do antes e do depois. Tava horroroso e está super bonitinho agora. Ainda tem. O que vocês veem aqui no eye tracker, gente? Vocês percebem que tem uma linha verde, mas vocês percebem ali no fundo que tem uma linha vermelha, tá? A linha vermelha, olho direito, linha verde, o olho esquerdo. Então, a gente precisa que esses movimentos sejam unificados, como quase imperceptível o vermelho, e é isso que a gente tem aqui, tá bom? Então, agora a gente vai ver o movimento de segmento no paciente, tá bom? Na avaliação do paciente. Eu vou narrar para vocês de novo. Pegue para mim o lápis, tá? Percebam, por mais que esteja robotizado, que não tem movimentos de cabeça, que os olhinhos seguem adequadamente. Eu faço sentido circular, sentido horário, sentido anti-horário e um infinito, tá bom? Depois eu pergunto para ela algumas coisas de uma conta, ou um telefone, ou alguma informação que ela tenha que pensar, para ver se, quando ela precisa pensar, ela perde esse movimento. Vou colocar de novo enquanto termino de falar. Pegue para mim o lápis, tá? Então, enquanto a gente está fazendo os movimentos, eu estou perguntando, depois que eu percebi, né, ela consegue controlar os olhos,
e não tem movimento de corpo, não tem movimento de cabeça, tá tudo certo. Então, agora eu quero saber se ela, mesmo alguém falando, mesmo alguém perguntando, mesmo ela pensando, ela consegue manter, tá? Ó, ela tá respondendo. O telefone da mãe dela, tá bom? Beleza? E aqui, o que a gente não quer, tá? O lápis, tá bom? Bom, dá para perceber claramente o que acontece, né? Os movimentos de corpo e de cabeça estão, ó, tô tentando seguir, não consigo. Para ele é muito difícil desmembrar a cabeça do corpo, a cabeça dos olhos, quero dizer. Só os olhos. Ó, daí eu peço para ele, vamos tentar só os olhos? Vamos tentar ver se você consegue só com os olhos. Ele até consegue, mas vocês vão ver no final do vídeo que daí ele não consegue manter. Você sabe quanto é 2 vezes 4? Olha lá. Ótimo. Ok. Ah lá, eu acho que dá para ver, né? Olha lá. Segue. Ele não está seguindo, concorda? Ele está seguindo com o corpo. Aqui, e aqui, aqui e aqui. Beleza? Gente, você vai gastar 3 minutos, não vai dar 3 minutos, mas eu incentivo que vocês insiram os movimentos, a avaliação dos movimentos oculomotores na sua prática clínica, e você vai ter uma ferramenta a mais para falar para o pai do paciente ou para o próprio paciente: olha, eu estou percebendo aqui que você tem uma dificuldade de leitura. É verdade? Você usa o dedo quando você está lendo? Não. Você consegue entender aquilo que você está vendo? Mas no daí o que eu faço? Às vezes, com a prescrição que você faz, você pode ajudar nesses movimentos. Então, você pode fazer no começo e depois, no final, faz de novo. Ontem, o professor Will falou sobre os baixos positivos, lembra? Então, aqui a gente tem um exemplo de onde você pode usar, que pode sim ajudar nesse controle dos movimentos oculomotores. Tudo bem? É isso, gente. Muito obrigada. Para quem ainda não me segue, me siga no Instagram, tá bom? Eu falo bastante sobre isso. Eu espero que eu tenha falado no tempo, porque eu quero falar muita coisa, muita coisa. E aí, fico animada, e, enfim. Então, obrigada. Estou aberta a perguntas. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. E para quem já conhece, para que relembre. Para quem não conhece, para que desperte essa vontade, para que a gente realmente ajude e transforme vidas através da visão juntos. Tá bom? Obrigada. Professora, nós que agradecemos, muito obrigado. Que conteúdo incrível. A gente sabe o quanto que a senhora sintetizou para poder trazer esse tanto Meu de... Deus! Falei, não, eu preciso falar sobre isso, mas eu preciso saber como, não sei como, mas deu certo, acho que deu. Deu certíssimo. E a gente sabe que é importante trazer esse tipo de informação para que as pessoas entendam que existem outros diversos caminhos para que cada um possa ir se especializando, estudando, realizando-se e realizando a outras pessoas. Com certeza. Então, incrível, a senhora é uma ótima profissional, muda vidas de pacientes, muda vidas de alunos, a gente só tem a agradecer para a senhora por tudo isso. Eu que agradeço por vocês terem aberto aí a oportunidade para a gente falar e para a gente crescer junto. Ok. Eu posso fazer umas perguntas que tem aqui? Pode sim. A Margarete Sobrosa, ela pergunta: Nuga, a cor dos objetos, caneta, no caso, tem influência? E ela admira você, dizendo que você é fantástica. Ah, fofinho, eu adoro a Meg. Olha, Meg, se fosse há uma semana atrás, eu ia falar, não, tá tudo certo, não influencia nada não. Mas eu avaliei uma criança semana passada que ela tem dificuldade de ler coisas em vermelho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, eu já tinha visto pessoas que têm mais dificuldades com algumas cores do que com outras, mas ela inverte as sílabas, assim, miseravelmente. Então, eu não tenho nada de movimentinhos que sejam de cores, assim,
vermelho e verde, mas é a nossa tendência a usar, né? Os meus são metálicos, eu até gosto dos metálicos, porque a pessoa consegue se ver aqui. E aí eu falaria para você, não tem problema nenhum. Mas depois dessa, eu evitaria o verde, ou evitaria o vermelho, tá? Só por precaução, que a gente não sabe com o que a gente está lidando, tá bom? A Karine Paulino pergunta se pode repetir o nome da escala utilizada para... Deixa eu ver. Para pontuar. Chama-se N-Suco. Você põe lá para nós, Danilo, por favor, que é mais fácil, tá? Isso. Ótimo. A gente usa. Exatamente. Exato. Gente, obrigado, professora. Vamos dar seguimento aqui à nossa imersão. Isso. Quero ver se a Danilo, professora... posso só falar uma última coisa? Hoje não, pode sim, tem tempo. Duas coisas primeiro. Primeiro, obrigada. Alguém perguntou o que acontece, o que a gente pode fazer por essas pessoas. A minha dica é, sua prescrição pode mudar a vida dessa pessoa, tá? Então, às vezes só com a prescrição você já consegue melhorar, e tem terapia visual também, mas daí isso seria uma outra palestra, mas a gente pode falar um dia sobre isso. E para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, e principalmente essa parte de aprendizagem em relação à visão, eu estou no mês da Visão Mágica, estou fazendo live todas as quartas-feiras às 7 horas da noite lá no meu Instagram. E aí, para quem tiver interesse, está sendo bem legal. Amanhã eu vou ter um convidado muito especial para falar sobre isso, sobre a visão e aprendizagem e como que a gente pode ajudar essas pessoas. Beleza? Perfeito. Professora, ainda buscando um pouquinho da senhora, quem quiser adquirir teu livro, quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Para quem não sabe, eu tenho um livro, chama-se Visão Mágica, tá? Ele fala bastante sobre visão e aprendizagem, como que você consegue desenvolver os seus pacientes, entender um pouquinho mais. Nós vamos sortear ainda hoje um livro, tá? Aqui para vocês, só para quem está aqui, tá bom? A Rosana está falando ali que vale muito a pena, não sou eu, não é por nada, mas vale muito a pena. E aí você consegue entender um pouquinho mais sobre isso que a gente está falando, tá? Dá para comprar lá pelo meu Instagram. Me sigam, @nubelbergoni, e para quem tiver outras dúvidas, pode me mandar inbox ou mandar lá no Instagram também, tá bom? Perfeito. Professor Ricardo Bretas, abriu a câmera, tem algum comentário, alguma pergunta? Não, só parabenizar a Núbia. Querido, que saudade, obrigada. Pela excelente palestra, colocaria um adendo, né? Só um lembrete do princípio do processo de educação visual no berço. Mas isso fica para outra vez. Tá bom? Mas já deu para entender, já deu super para entender. Tá bom? Obrigado, Núbia, pela excelente conferência. Obrigada a Beijo você. no coração. Tchau. Imagina. E Obrigada. nós já agradecemos também por estar aqui com a gente, Ricardo. É Com sempre bom. Eu vou ficar. Eu também vou ficar por aqui. Vou ficar, eu quero assistir a próxima palestra. Tá bom, então. Professora Margarida está por aqui já. Vamos lá, vou sair. Beijo, beijo. Eu tinha levantado a mão, quer falar? Cadê o eu? Tinha sido bem no início, talvez tenha sido por acidente. Tá. Qualquer coisa ele fala depois, me avisa. Tá, a professora Tereza já está aqui para a gente já chamar. Obrigada, gente. Fiquem bem. Boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigada.